Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. Este vídeo aqui ele vai ser uma espécie de uma videoaula complementar à aula da semana passada, atividade 20, certo? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu percebi que chegou na segunda-feira agora, né? E eu não recebi a mesma quantidade de trabalhos que eu recebi a semana passada. Então, imaginei que pode ter ficado alguma dúvida. Sem falar também que algumas pessoas que me responderam pelo, pelo sistema ali, as mensagens privadas, né, deixaram algumas dúvidas que agora eu também vou esclarecer. Tá? À medida que vocês vão postando os trabalhos de vocês, eu vou respondendo individualmente também, mas esse vídeo aqui eu acredito que vai ajudar a esclarecer algumas dúvidas, certo? Então, vamos começar. Muito bem, então essa aqui é a atividade da semana passada, né, dia 25 de maio. E temos aqui o texto da atividade passada. Muito bem. O que é um número múltiplo, então, né? Nós temos o assunto de números múltiplos. O que é um número múltiplo? Vamos falar sobre múltiplos de um número. Tá? Primeiro de tudo, a palavra múltiplo sozinha, ela não tem sentido nenhum. O múltiplo, ele é múltiplo de alguma coisa, múltiplo de quem, certo? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro, vamos parar para pensar. O que significa a palavra múltiplo? O que será que significa a palavra múltiplo? Múltiplo é um número que é resultado da multiplicação de um outro número. Então, por exemplo, assim, ó, eu posso dizer que 10 é um múltiplo de 2, porque é o seguinte, se eu pegar o 2 e multiplicar por alguma coisa, vai chegar no 10, certo? Sempre o 2 multiplicado por alguma coisa vai gerar um múltiplo de 2. Sempre o 3 multiplicado por alguma coisa vai gerar um múltiplo de 3 e assim por diante. Então, olha só, eu posso dizer que o 22 é um múltiplo de 2, porque eu posso pegar o 2, eu posso pegar o número 2, multiplicar por alguma coisa que vai gerar o meu resultado 22. Então, 22 é um múltiplo de 2. O 54. O 54. Eu posso dizer que o 54 ele é um múltiplo de 6, porque eu posso pegar o 6, multiplicar por alguma coisa que vai resultar em 54, né? Ele é um múltiplo de 6. O 54 eu também posso dizer que ele é um múltiplo de 2, porque eu posso pegar o 2, multiplicar por alguma coisa e vai dar 54. 54 é um múltiplo de 2 também. E o 22, que a gente já falou dele, também eu posso dizer que ele é um múltiplo de 11, porque eu posso pegar o 11, multiplicar por alguma coisa e resulta no 22. Então 22 é um múltiplo de 11. O 54 de novo, ó. O 54 ele também é um múltiplo de 6, porque, né, afinal de contas, a gente tem aqui o 6, tem o 9 e tem o 2, certo? Então, o 54 ele é múltiplo de todos esses números, do 6, do 9, do 2 e também do 27 que está aqui. Muito bem. Próximo, o próprio 2 ele é um múltiplo de 2, porque eu posso pegar o 2 e fazer vezes alguma coisa que vai dar o resultado 2, certo? E o próprio 54 é um múltiplo de 54, porque eu posso pegar o 54 e multiplicar por alguma coisa que vai resultar em 54. Tranquilo, meu povo? Vamos continuar aqui então. Dito isso, nós podemos criar conjuntos com os múltiplos de um número
e ver todos eles. Será que todos? Basta apenas pegar um número, por exemplo 2, e ir multiplicando, fazer 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4 e assim por diante, até você pode escolher um número que você queira parar. Por exemplo, a tabuada. A tabuada, né, o que a tabuada é? Ela é um conjunto de múltiplos. Por exemplo, a tabuada do 2 é o conjunto de múltiplos de 2 até vezes 10. Então você vai fazer 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, até chegar no 2 vezes 10. Aí você tem os múltiplos de 2 até o vezes 10. Isso que é a tabuada. Só que os múltiplos eles não param no vezes 10. Eles continuam infinitamente. Certo? Então vamos lá. Conjunto dos múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e reticências, os famosos 3 pontinhos. O que significa os famosos 3 pontinhos na matemática? Significa que continua infinitamente. Sempre que vocês virem reticências na matemática, saibam que vai continuar infinitamente, ok? Aqui embaixo está escrito, ó, uma explicaçãozinha, né? Porque foi feito 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4 e assim por diante. Conjunto dos múltiplos de 3, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Perceba que aqui, esses números aqui, eles estão sublinhados. Por quê? Porque é até o vezes 10 aqui a tabuada, né? Mas continua. Os múltiplos de 2 continua. Vezes 11, vezes 12, vezes 13, vezes 14, vezes 15. Infinitamente. Infinitamente. Conjunto dos múltiplos de 54. 54, 108 e assim por diante. Infinitamente. E o conjunto dos múltiplos de 0 está aqui. Né? Os múltiplos de 0. Se você fizer 0 vezes qualquer número, dá 0. Muito bem. Vamos continuar aqui. Ó. Observe o que foi sublinhado nos exemplos acima. Se você parar para pensar, a tabuada é o conjunto dos múltiplos de um número até vezes 10. Foi o que o professor Fausto acabou de falar. Né? Por exemplo, a tabuada do 2. A tabuada do 2 é o conjunto dos múltiplos de 2 até vezes 10. Mas os múltiplos como um todo, eles não param em vezes 10. Eles podem ser vezes 11, vezes 12, vezes 13, até o infinito. Existem infinitos múltiplos de um número. Professor Fausto, quantos múltiplos de 2 tem? Tem infinitos. Professor Fausto, quantos múltiplos de 3 tem? Tem infinitos. Quantos múltiplos de 54 tem? Tem infinitos. E assim por diante. Os múltiplos nunca param. Você pode fazer 2 vezes 4.700.728 e você vai obter um múltiplo de 2. Tranquilo? Muito bem. Como descobrir se um número é múltiplo de outro? Por exemplo, se você quer descobrir se 99 é um múltiplo de 3, será que 99 é um múltiplo de 3? Vamos ver aqui então. Existem duas formas para descobrir se um número é múltiplo. A primeira é fazer como o exemplo acima, e escrevendo conjunto. Então, aí você pode ir escrevendo 2, 4, 6, vezes 11, vezes 12, vezes 13, vezes 14, vezes 15, até você encontrar o número que você quer. Só que imagina se é um número muito grande. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, será que o 99 é múltiplo de 3? Desculpem a minha letra, porque eu ainda estou acostumando com esse aparelho novo. Tá? Será que 99 é um múltiplo de 3? 99 já é um número meio grande assim para a tabuada do 3. Né? Você vai ter que fazer, para você fazer vezes 10, vezes 11, vezes 12, vezes 13, você vai ter que escrever um monte de coisa, certo? E aí vai começar a complicar. Para você não ter que escrever esse monte de coisa, tem um jeito mais fácil. Vamos ver qual é esse jeito mais fácil. Está escrito aqui, ó. Mas pense,
Quando os números ficam muito grandes, começa a ficar complicado. Foi o que eu falei, né? Então tem um jeito mais prático. Qual é esse jeito? É só fazer uma divisão e ver o resto, certo? Se o resto for zero, significa que o número é um múltiplo, significa que a resposta é sim. Se o resto for qualquer outra coisa, se o resto for 1, se o resto for 2, se o resto for 3, qualquer outra coisa que não seja zero, o número não vai ser um múltiplo. A resposta é não, negativo. Vamos ver os exemplos aqui. Letra A. Será que 99 é um múltiplo de 3? Está aqui a conta. Ó. Vou até fazer aqui do lado a conta de novo. Vamos fazer aqui. Ó. 99 dividido por 3, certo? Vamos lá. Eu vou pegar só o 9 para dividir, porque o 9 ele já dá para dividir por 3. Então, na tabuada do 3, o número que chega mais perto do 9 é o próprio 9. E o número que eu fiz vezes o 3 para dar o 9 foi 3. Vou tirar o resto. 9 menos 9 dá 0. Esse outro 9 aqui eu tenho que abaixar. Agora eu tenho 9 para dividir por 3. De novo, na tabuada do 3, o número que chega mais perto do 9 é o próprio 9. E o número que eu fiz vezes o 3 para dar 9 é o 3 de novo. Vou tirar o resto. 9 menos 9 dá 0. O resto deu 0. O que ele falou que o resto... O que ele falou que acontece quando o resto dá 0? Se o resto aqui, ó, se o resto for 0, o número é um múltiplo. Então, 3, fazer de outra cor aqui, vamos ver. Vamos ver aqui outra corzinha. Então significa que o 99, essa cor não está legal aqui, vamos lá. O 99, ele é um múltiplo de 3, porque o resto deu 0. Tranquilo? Muito bem. E esse outro aqui, esse outro exemplo, a mesma coisa, olha só. Será que o 55 é um múltiplo de 2? Vamos fazer aqui a conta de novo. A conta já está feita ali, mas vamos fazer de novo. Ó. 55 dividido por 2. Tá? Vamos ver aqui, ó, o 5 já dá para dividir por 2. Eu vou pegar ele, né? Só o 5 já dá para dividir por 2. Então vamos lá. Na tabuada do 2, o resultado que chega mais perto do 5 é o 4. E o número que eu fiz vezes 2 para dar esse resultado 4 é 2. Muito bem. 5 menos 4 dá 1. Esse 5 aqui eu vou abaixar. Agora eu tenho 15 para dividir por 2. Na tabuada do 2, o número que chega, aliás, a resposta que chega mais perto do 15 é o 14. Certo? E o número que eu fiz vezes o 2 para dar o 14 é o 7. 15 menos 14 dá 1. Certo? Então, veja aqui, ó. Veja aqui. O resto deu 1, certo? O resto deu 1. Então, a pergunta era o quê? Será que 55 é um número múltiplo de 2? Significa o quê? Que o 55 dividido por 2 deu o resto 1. O que acontece quando o resto dá 1? Se o resto for qualquer outra coisa que não seja 0, o número não é um múltiplo. Então, será que 55 é um múltiplo de 2? Não, pois o resto deu 1, certo? Muito bem, ótimo. Agora vamos aos exercícios. Copie os enunciados no caderno, né? Lembrando que sempre é importante copiar. Sequência de múltiplos de 6 para escrever, pelo menos até vezes 14, né? Então você vai escrever 6, quanto que é 6 vezes 1, quanto que é 6 vezes 2, quanto que é 6 vezes 3, e assim por diante, né? Você vai fazendo até chegar no vezes 14. Sequência de múltiplos de 11, mesma coisa, você vai escrever 11, né? 22, 33, 44, e assim por diante,
né, até chegar no vezes 14. Aqui eu fiz o 11 vezes 1, 11 vezes 2, 11 vezes 3, 11 vezes 4, 11 vezes 5, até chegar no vezes 14. Sequência de múltiplos de 4, mesma coisa. 4 vezes 1, 4 vezes 2, né? 4 vezes 3, 4 vezes 4, e assim por diante, até chegar no 4 vezes 14, como foi pedido aqui no texto. Muito bem. Explique com suas palavras o que é o múltiplo. Você pode escrever, por exemplo, assim, ó. Um múltiplo de um número é o resultado de uma multiplicação com aquele número, certo? Não precisa copiar exatamente como está no texto. Você precisa entender a ideia e você precisa explicar da sua forma de explicar, certo? Muito bem. Responda fazendo e mostrando os cálculos. Aqui eu vou fazer só a letra A, tá? E aí vocês vão fazer os outros. A letra A, 54 é múltiplo de 3? O que eu preciso saber? O que eu preciso saber e fazer para ter essa resposta? Eu preciso fazer uma divisão. E eu preciso saber que o resto da divisão que vai me dar a resposta. Então vamos lá. 54 dividido por 3. Eu posso pegar só o 5 para dividir por 3. Na tabuada do 3, a resposta que chega mais perto do 5 é o próprio 3. E o número que eu fiz vezes o 3 para dar 3 é 1. 5 menos 3 dá 2. E esse 4 aqui, professor, abaixa, certo? Muito bem. Agora, eu tenho o seguinte. Eu tenho 24 para dividir por 3. Na tabuada do 3, o número que chega, a resposta que chega mais perto do 24 é o próprio 24. E o número que eu fiz vezes 3 para dar 24 é 8. 24 menos 24 dá 0. O que acontece quando o resto dá 0? Acontece que, então, mudando de cor aqui, 54 é sim um múltiplo de 3, porque o resto deu 0. Se o resto desse qualquer outra coisa, não seria múltiplo. Mas como deu 0, então o 54 é um múltiplo de 3. E aí vocês vão fazer para as próximas questões. Número 4. Responda. Quantos múltiplos de 3 existem? Olha, essa questão ela é bem rápida e fácil de responder, gente. Às vezes eu coloco algumas questões assim para ver se vocês prestaram bastante atenção no texto, tá? Então vamos voltar aqui no texto um pouquinho, ó. Olha só o que está escrito aqui, ó. Tá até sublinhado aqui, minha gente. Existem infinitos múltiplos de um número. Você pode multiplicar infinitamente. Quantos múltiplos de 3 existem? Infinitos. E quantos múltiplos de 6? Infinitos. E quantos múltiplos de 456.392 existem? Infinitos. E quantos múltiplos de 0? Essa resposta aqui era um D de desafio, né? D de desafio. Por quê? Porque se você parar para pensar, o 0 aqui você pode repetir ele infinitamente a multiplicação dele. Mas, ao mesmo tempo, todo múltiplo de 0 é também 0. Então ele só tem um múltiplo, certo? Ao mesmo tempo que tem infinitos múltiplos. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Se cuidem bastante, façam os exercícios e até a próxima.